Oi pessoal, oi gente amiga, eu estou aqui nessa madrugada, muitos me conhecem aí na rede social, mas eu não faço nada porque eu vou ganhar dinheiro, eu vou ganhar alguma coisa, tá bom? Deus sabe todas as coisas e Ele já me mantém, né? E eu agradeço a Deus por todas as coisas que Ele me dá, né? Eu não quero luxo, não quero lixo, mas eu quero estar bem, né? Não sou Jesus, né? Que não agrada a gregos e troianos, mas eu sou filha de Deus e sigo os passos de Jesus e eu quero que o meu Espírito Santo, o nosso Espírito Santo, nos guie todos os dias nessa vida, porque Jesus, quando subiu ao céu, deixou ele, o Deus Espírito Santo, para estar nos guiando, né? Então vejam bem, eu vim aqui neste momento porque às vezes acontece coisas na vida da gente que a gente não entende, né? E Deus está ali falando, Deus está ali cutucando a gente, tá dizendo: ó, meu filho, é assim, mas você quer fazer assado. Mas eu vou esperar você fazer assado para depois a gente sarar, curar as feridas de novo e você se levantar, se reerguer e fazer aquilo que Deus quer que você faça, né? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Nós somos seres humanos livres, né? É, espiritualmente, porque Deus sabe todas as coisas. A gente crê, por mais que o nosso país é laico, né? Nós temos a nossa fé, né? Nós temos a nossa fé, né? E se a gente for pesquisar todas as religiões, todas as seitas, todas até movimentos, né, espirituais, a gente entende que no final tem um propósito. Mas cada propósito ele tem que ter uma finalidade, né? Ele não pode ter um fim, ele tem que ter uma finalidade. Porque tudo aquilo que é de Deus realmente, ele transparece, ele é limpo, ele é honesto todo o tempo. Ele nunca vai fingir, ele nunca vai deturpar, burlir leis, né? Nem da terra e nem de Deus, porque é algo de Deus, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Então, a gente tem visto novamente no país, né, uma situação onde as pessoas estão, muitas das vezes elas não entendem, né, são leigas mesmo, estão na ignorância. E Deus fala, né, que enquanto você está na ignorância, você vai ter perdão, né, você vai receber seu perdão. Mas a partir do momento que você não tem mais ignorância, né, você está fazendo aquilo porque você tipo, ah, você entendeu que você quer fazer aquilo, você vai fazer aquilo, ou você está sendo levado pela circunstância e não quer enxergar muitas das vezes o que está acontecendo, né? Então Deus vai te respeitar, né? Vai entender que você não quer, né? E vai deixar você viver sua vida, vai deixar você, porque nós somos livres, né? Por mais que as pessoas falem que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente não tem que escolher, não tem como escolher isso, aquilo, outro, é uma grande inocência da pessoa falar isso. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que Deus quer agir na sua vida e você permitir que isso aconteça, acontece. Não estou aqui querendo dizer em duplo sentido, não estou aqui querendo trazer medo para ninguém, não é isso. Mas nós temos que entender realmente o que Deus quer para nossas vidas. Você tem que entender isso, né? E para que você entenda isso, você tem que se colocar na presença de Deus. Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a palavra de Deus, né? E no sentido de você querer entender a Deus, querer entender o que Deus quer para sua vida, né? Porque nós temos um planeta gigantesco, nós temos cada país tem a sua ideologia, tem a sua soberania, né? Cada movimento que a gente faz nessa terra tem um propósito, tem um porquê, né? E se fôssemos para a gente já viver nessa terra para sempre, a gente não morria, né? Então, como a nossa vivência nessa terra é durante no máximo 120 anos, porque é o que Deus aí tem falado, muitos têm provocado, né? Porque Salmos diz, né, que até os 70 anos tá bom, porque depois é enfado de dias, mas aquilo, a gente sabe que Salmos quem escreveu foi Davi,
E se a gente for ver a história de Davi, Davi já estava cansado de tanto entender a vida, de tanto passar por tantas situações, e ele já estava fadado, né, mesmo, né? Então ele coloca ali, então quando você faz, quando você estuda a hermenêutica e a escatologia bíblica, você começa a entender, o Espírito Santo vai te provocar isso em você, o Espírito Santo vai mostrar em você. Agora, o que aconteceu por muitos anos na vida, né, na história em geral, né, e até aqui no Brasil, foi que um povo, né, estava já assim cansado, né, da política do país, já estava cansado de não ter justiça no seu próprio país, e tendo a justiça que a gente tem justiça nessa terra. O Brasil tem justiça, gente, pelo amor de Deus. Quem não sabe disso é porque infelizmente foi levado a não entender essas coisas, para que ficasse na ignorância, para que ficasse leigo. Mas vai passando o tempo e Deus mesmo vai nos provocando isso, porque porque assim, na palavra de Deus fala: se não tiver pessoas para pregar, as pedras vão pregar. Se não tiver gente para falar, ele vai usar o animal para falar com você. Isso é fato, né? A Bíblia, ela nos ensina isso, e é preciso que a gente venha aprender a ler a Bíblia. Claro que hoje em dia, infelizmente, até muitos religiosos, muitas igrejas estão trazendo o ensinamento bíblico muito voltado para a ideologia da igreja, né? Para a ideologia daquele pastor, para a ideologia daquele movimento. Então, se toma cuidado, porque muitas das vezes Deus vai usar pessoas, né? Mas não é para você ficar lá, não é para você plantar raiz ali, né? É para você aprender, porque Deus ele usa qualquer pessoa no tempo que for, da maneira que ele quiser, para que você entenda o propósito de Deus aqui nessa terra. Porque se fosse para a gente continuar aqui para sempre, a gente continuaria aqui para sempre. Jesus não precisaria voltar e pronto, acabou. E não é assim, né? Porque a Bíblia, ela nos ensina, e tempos, ela vem, acontece fisicamente na Terra para que os seres humanos venham a entender cada vez mais os propósitos de Deus. Então você tem que estar ligado, você tem que estar com a mente sã, você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, porque Deus fala isso na palavra dele, né? Nos passos de Jesus, que é ali Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos que, na grande maioria, o evangélico só frisa isso. E a gente não pode frisar só os evangelhos. A gente tem que entender a Bíblia toda, porque a gente não entender uma Bíblia toda de Gênesis a Apocalipse, né, a gente acaba se perdendo no meio do caminho, porque não é só uma coisa que é para você entender, é para você entender uma totalidade. Quando você entende a totalidade, aí você vai para a parte que é o mistério. E aí, quando chega no mistérios, que está escrito em Deuteronômio 29, você tem que entender que coisas que você não entende hoje, né, que não são reveladas para os seres humanos, que ainda vai haver a revelação, né? E todas as coisas, se a gente começar a estudar mesmo e entender, porque vocês podem tirar aí as conclusões no geral quando você começa a ver um pastor novo, né? Começou às vezes não é tão novo assim, né? Mas é um pastor, uma missionária, aceitou Jesus, aí começa a trabalhar na igreja, e ele acaba que tudo, quando você começa, é mil maravilhas, né? Agora, você manter isso que é a realidade das coisas. Então, muitas das vezes você começa a ver aquelas pessoas que estão começando agora, não tanto, né? Mas às vezes você começa a ver que essa pessoa traz algo de Deus, né? Realmente Deus está falando nessa pessoa, Deus está mostrando a partir dessa pessoa. Só que as coisas ao redor vão tomando conta delas, né? Nós somos seres humanos assim, a gente vive assim, é a realidade do ser humano. Aí você tem que ter ali o seu discernimento, a sua sabedoria em voltar a fazer aquilo que você
estava fazendo antes e por que você parou, né? Porque, logicamente, situações trouxe você a isso, né? Trouxe você a essas situações, então você para e volta novamente a entender o que Deus quer falar com você, né? Então, eu tô aqui de novo nesses vídeos, né? Eu estou aqui, eu fiz na pandemia aí o grupo Oração, Palavra e Louvor, né? Na época eu fui assim, vou falar a verdade que eu fui muito assim impulsionada, né? Influenciada a fazer isso, né? Mas eu entendo que na época essa influência tinha um propósito não bom, né? Porque assim, eu sei que a internet, né, ela veio desde 1970, né, em 80, 90, isso veio pro Brasil e coisa e tal, né? E a gente vai entendendo que houve a globalização, beleza, né? A gente tem aí a nova ordem mundial, que a gente tem que entender essas coisas, a gente não pode ficar abilolado, não, a gente está na terra, a gente está pisando na terra, então a gente tem que entender as coisas da terra também, né? E por que a gente está aqui na terra neste momento. E eu, porque assim, quando eu aceitei Jesus, eu tive a oportunidade de fazer minha igreja, né? Eu tive a oportunidade ali de registrar a minha igreja, e eu não quis fazer isso, porque eu pensava assim, Deus, todo mundo faz isso, eu não vou fazer o que todo mundo está fazendo, porque talvez o que todo mundo está fazendo, no meio do caminho vão se perder. E a gente viu muitas igrejas assim, a gente viu igrejas grandes perdendo pessoas por confusões espirituais, por confusões patrimoniais também e logística da igreja, e fazendo em outra igreja, né? E como na época não tinha uma pessoa ali para orientar, para mostrar, né? Não tinha um ancião, às vezes até tinha, mas ninguém foi prestar atenção no que o ancião estava falando, né? Daquela igreja, e acabou virando esse tumulto de igreja. O Brasil, se a gente for ver, a cada esquina tem uma igreja, né? Antigamente tinha bar, hoje tem igreja, né? Então, assim, e cada vez mais isso vai aumentando. E como a gente viu que há 2 anos atrás, né, com o ex-presidente do nosso... Eu não quero aqui ficar trazendo essa situação, mas a gente tem que falar, porque aquele que é cristão de verdade, ele tem que abrir o coração para Deus falar, não para as pessoas da igreja ficar falando, né? Porque elas são inteligentes, têm um expertise muito grande, elas vão fazer você entender uma coisa que muitas das vezes não é para você entender, e você cai na lábia daquelas pessoas, você cai naquela ideia, porque o ser humano ele é levado por alguma coisa, né? Então, eu venho aqui de novo, né, trazer o meu canal, trazer o canal Oração, Palavra e Louvor. Eu perdi meus grupos de oração, palavra e louvor no WhatsApp, mas eu vou tentar ir recuperar de novo. O grupo Oração, Palavra e Louvor no Facebook, em todas as minhas redes sociais, é Oração, Palavra e Louvor. Esse é o meu grupo, tá? Não estou aqui me vangloriando de nada, não ganho nada com isso. Eu faço isso porque eu quero. Muitas pessoas falam assim, mas você fica perdendo tempo aí. Eu não perco tempo, porque eu acredito que aquilo que Deus toca no meu coração, aquilo que a minha ideologia, os meus pensamentos, o sentimento que eu tenho é assim, é porque tem alguma coisa, porque senão, né, também eu não estaria viva. Então, bora aí, pessoal, orar, bora aí, pessoal, entender, tá? Porque a gente passou por tantas situações na nossa vida, nós passamos por tantas coisas nesse Brasil, e tá na hora de você abrir a sua mente, tá na hora de você entender o que Deus quer falar com você, tá? Não ficar, como que eu posso falar? Indo por situações que não vai trazer nada, só vai trazer interpretações erradas, só vai trazer burburinho e movimentos. Quando você vê um movimento muito drástico, é porque alguém está perdendo força, é porque alguém está perdendo alguma coisa. Então você tem que entender isso, e você tem que orar, você tem que pedir para Deus, e segue seu coração, nunca deixe de seguir seu coração. Porque muitas das vezes as pessoas falam tanto na tua cabeça que você, será que é, será que não é? Ficou numa dúvida tão grande, e que o pai da dúvida é o diabo, né?
Mas só que muitas das vezes não é ele que coloca na sua mente, são outros seres humanos que vão colocando. E muitas das vezes esses seres humanos estão tão próximos de você que você fala assim, ai meu Deus, não vai ser eles. E às vezes são eles, né, que são próximos de você, que tá fazendo você entender coisas que não é para entender. Então, gente, vamos prestar atenção, vamos ficar aí em oração, jejum e oração. Ora pelas autoridades, ora pelo país, tá? Ora para que a gente não venha voltar a tristeza que a gente estava antes. Porque leis existem, sempre existiram. Uma minoria se agarrou na fé porque não tinha justiça. Pasmem, a justiça existe, mas não era executada, né? Então a gente, em outro canal eu falo muito isso, eu gostaria que vocês fossem no meu outro canal para vocês entenderem o que eu falo, porque eu não gosto de misturar as coisas, mas muitas das vezes a gente tem que falar as coisas sem misturar, mas para as pessoas entenderem, as pessoas têm que entender, tá na hora das pessoas entenderem, compreender, né? Pedir aí, ora para Deus me dá sabedoria, me dá discernimento, que eu use a minha inteligência para as coisas boas, porque senão você vai acabar perdendo a sua salvação. E quem perde a salvação sabe que Deus assim se entristece, mas ele respeita, né, quando você escolhe, porque nós somos feitos de escolhas, a gente escolhe também, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus, orem mesmo, não se deixem levar, tá, por qualquer vento, não se deixe levar por qualquer circunstância, porque tá na hora de você agora, você teve a chance de reconhecer, né, de pedir perdão e de entender que você errou. Agora, se você continuar no erro, é problema seu, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Eu quero ver vocês se inscrevendo no meu canal também, Oração, Palavra e Louvor, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Fiquem com Deus.